Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. E nessa sessão de videoaulas agora, nós vamos começar a fazer os exercícios da apostila que eu tinha deixado com os meus alunos. E todos os exercícios são de energia mecânica. Então agora a gente tem que começar a observar como se faz um exercício de energia mecânica, como se faz um exercício onde nós devemos fazer com que a energia mecânica se conserve. Então vamos começar pelo primeiro exercício, conforme vocês podem ver aí na apostila. Todos eles já estão resolvidos na apostila, mas vamos explicar melhor no vídeo. O número 1 diz o seguinte: imagine que você deixa cair um objeto de massa m de uma altura de 51,2 metros. O que ele está querendo dizer é que o objeto vai ser abandonado dessa altura. Qual é a massa do objeto? Não sei. Ele diz apenas que é uma massa m. O que ele pede? Determine a velocidade desse objeto ao tocar o solo. Vamos para o quadro para vocês terem uma perspectiva melhor sobre esse exercício. Então, conforme vocês podem observar, nós temos aqui um objeto de massa m, não precisa dizer a massa, e a gente já vai ver o porquê disso. É abandonado de uma altura de 51,2 metros, e ele quer saber a velocidade dele quando tocar o solo, imediatamente antes de tocar o solo. Uma coisa certa que vocês têm que observar é o seguinte: quando ele diz que é abandonado, é porque a velocidade inicial dele, v0, é zero. Não tem velocidade inicial, porque ele foi abandonado. Ele vai cair somente por causa da ação da gravidade. E como que a gente vai resolver isso? Bem, existem duas formas para você fazer. A primeira é utilizando a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2gh, que é o 2a delta s, tanto faz. Você pode utilizar essa equação aqui para resolver esse tipo de questão, aonde v0 ao quadrado vai ser zero, porque v0 é zero mesmo. Então, você tem que a velocidade vai ser raiz quadrada de 2gh. Uma outra forma, que é a forma que nós estamos estudando nesse terceiro bimestre, é a energia mecânica. Então, nós vamos resolver pela energia mecânica, mesmo que dessa forma aqui seja um pouco mais rápido visualmente pelo que a gente viu. Mas pela energia mecânica é bom saber, porque vai ter outras oportunidades em que fazer pela conservação de energia mecânica é muito melhor, e depois vocês vão ver alguns exercícios que isso vale mesmo. Então vamos resolver pela conservação de energia mecânica. E como isso funciona? Primeira coisa que eu gosto de fazer é definir pontos na sua trajetória. Eu vou definir o primeiro ponto da trajetória, que é quando o objeto é abandonado, de ponto A. E o ponto de chegada, óbvio, ponto B. Estou colocando A e B, você pode colocar qualquer coisa. 1, 2, cachorro, gato, coraçãozinho, arvorezinha. Você pode colocar o que você quiser. Para ficar mais fácil, vamos colocar letras A e B. E o que diz a lei da conservação de energia mecânica? Que a energia mecânica se conserva, ou seja, tem o mesmo valor em todos os pontos da trajetória. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Exatamente isso que a gente viu no último vídeo da teoria da conservação da energia mecânica. A energia mecânica se conserva, então ela tem que ser igual em todos os pontos da trajetória. Eu escolhi dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Eu poderia escolher o meio? Poderia. A energia mecânica também se conservaria aqui pelo meio. Mas a pergunta é a velocidade quando toca o solo. Então, a velocidade no ponto final da sua trajetória. Então, é óbvio que eu vou escolher esse ponto. Então, agora eu tenho que saber o que é energia mecânica. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, agora você começa a fazer perguntas para o corpo naquele ponto. Bem, então vamos tratar no ponto A, que é essa primeira parte aqui, no lado esquerdo do sinal do igual. Vamos perguntar para o ponto A.
Ele tem energia cinética? Eu sei que não tem energia cinética, por quê? Porque a energia cinética está associada à velocidade. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Tem potencial elástica? Claro que não, porque ele não está suspenso por um elástico nem nada disso. Tem energia potencial gravitacional? Tem. Porque eu sei que tem, porque ele está levantado a uma certa altura. Então a força peso faz com que o corpo desça. Então ele tem energia potencial gravitacional. E se tem esse tipo de energia, o que a gente vai fazer? Escreve. Então, energia potencial, não vou colocar EPG, porque eu sei que só tem energia potencial gravitacional. Então, entenda que esse EP aqui é energia potencial gravitacional, tudo bem? Energia potencial no ponto A. Eu vou colocar o Azinho aqui em cima para não ficar pá lá embaixo, né? Senão vai ver EPA, vai ficar estranho, mas tudo bem. Então acabou as perguntas, porque eu já verifiquei todos os tipos de energia que teria lá no ponto A. Então agora a gente vai passar para o ponto B, que é do lado direito do igual. E aí a gente vai fazer novamente as mesmas perguntas para o ponto B. Você tem energia cinética? Tem. Por que eu sei que tem? Porque ele está pedindo velocidade naquele ponto. Então vou considerar que tem energia cinética naquele ponto, no ponto B. Tem energia potencial naquele ponto? Energia potencial elástica a gente já viu que não tem, porque não tem nenhum elástico envolvido nesse sistema. Mas tem energia potencial gravitacional? Não tem. Por que não tem? Porque não tem altura. Lembre-se, energia potencial tem a ver com a altura. Tem altura, tem energia potencial. Não tem altura, não tem energia potencial. Então, nesse caso, nós só temos no ponto A energia potencial e no ponto B só temos energia cinética. Qual é o terceiro passo a se fazer agora? O terceiro passo é escrever a fórmula. Então, vamos escrever a fórmula da energia potencial no ponto A. Energia potencial gravitacional, mgh. Então, vamos colocar lá mgh. Esse H eu vou colocar que é do ponto A. Tá? Não posso esquecer que tudo que eu estou fazendo é em relação ao ponto A e ao ponto B, então tenho que colocar os índices para não me confundir. Nesse exercício não tem como se confundir muito com relação a isso, mas vai ter outros exercícios que tem como se confundir. Então nunca esqueçam de colocar os índices, é muito importante. Então agora a gente vai escrever a fórmula da energia cinética. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então a gente vai colocar m, v ao quadrado, v de que ponto? Do ponto B. Então não esqueça de colocar ali o índice. Isso tudo dividido por 2. Quarto passo agora. Calma, não coloque os números. Por favor, faça a parte matemática que der para fazer antes de colocar os números. Por que eu estou falando isso? Porque conforme vocês podem ver, você tem um m desse lado aqui e tem um m desse outro lado aqui, não tem? Então, o que a matemática diz? Que quando você tem a mesma incógnita dos dois lados da equação, você pode fazer o quê? Cortar. Então, a gente corta. Outra coisa, não é a velocidade no ponto B que eu quero? Então, tente deixar ela isolada. Ou seja, esse 2 que está dividindo tem que passar para o outro lado multiplicando. E esse 2 que está com potência passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, deixe o seu VB isolado do lado do igual. Então, vamos fazer exatamente isso. O VB tem que ficar sozinho. Então, esse 2 que está aqui embaixo, conforme a gente falou, passa para o outro lado multiplicando. Multiplicando quem? GH. Então, vai ficar 2 vezes G vezes H do ponto A. E ainda tem o expoente 2, que nem eu falei para vocês, passa para o outro lado como raiz quadrada. E o que a gente pode observar? Que isso é exatamente igual ao que a gente tinha falado antes. Ah, professor, mas poxa, pela equação de Torricelli, pelo que eu vi, então, sai muito mais rápido, é muito melhor. Sim, quando eu tenho apenas 2 pontos, e nesses 2 pontos só tem energia potencial naquele ponto, e no outro só tem energia cinética, é muito mais fácil você fazer pela equação de Torricelli. Sai mais rápido, isso é óbvio.
Mas vocês vão perceber ao longo de outros exercícios que no mesmo ponto a gente pode ter energia potencial e energia cinética. Aí não vale mais fazer pela equação de Torricelli. Você tem que fazer pela conservação de energia mecânica, igual a gente fez aqui. Então, aprendam a fazer pela energia mecânica. O que a gente vai fazer agora, então, para terminar o exercício? Nós vamos substituir os valores numéricos. Então, vamos lá. VB é igual a raiz quadrada de 2 vezes G. Ah, professor, você não colocou o valor de G. Sim, e quando não coloca o valor de G, você usa 10, tá? Sempre que o exercício não der o valor de G, você vai colocar 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça disso. Então, você vai usar 10 vezes quanto que é a altura? A altura, que nem ele fala aqui, é de 51,2 metros. Então, coloca lá. 51,2. Fecha a raiz quadrada e faz a sua conta. Vamos começar primeiro com o 10, que fica mais fácil, que é só andar com a vírgula, né? Então, 10 vezes 51,2, muito simples, 512. 512 vezes 2, 1024. E a raiz quadrada de 1024 é 32. Como que é a velocidade? Metros por segundo. E está lá a sua resposta. A velocidade imediatamente antes de tocar o solo é 32 metros por segundo. Tudo bem, então? Vamos só recapitular aqui para vocês entenderem melhor o que a gente fez. Então, quando eu tenho um exercício nesse estilo, onde eu estou dizendo que o corpo é abandonado e ele vai cair por ação da gravidade, eu utilizo conservação da energia mecânica. O que vem a ser isso? Primeiro passo é que a energia mecânica se conserva em todos os pontos da trajetória. Segundo passo, perguntar naqueles pontos onde eu estou tirando energia mecânica se tem energia cinética e se tem energia potencial. Se tem uma energia, você coloca. Se tem a outra, coloque-a também, somando, lembre-se disso. Se não tem, não precisa nem colocar. Faz a mesma coisa no outro lado. Você vai perguntar para o outro ponto se tem energia potencial e se tem energia cinética. Se tem um, coloque um. Se tiver os dois, coloque os dois. Depois disso, substitua a fórmula. E depois de substituir a fórmula, é só você fazer a sua conta. E termina com a sua resposta. 32 metros por segundo. Isso daria a alternativa C. Vamos verificar se está tudo certo. Exatamente isso que ele fala. Velocidade final, então, 32 metros por segundo. Esse primeiro vídeo eu vou fazer somente esse exercício e que eu fiz de uma forma bem devagar para você entender o que a gente fez. Eu fiz tipo um roteirinho do que a gente vai fazer daqui para frente. Então esse vídeo é somente para esse exercício, mas os outros vídeos vão ter mais exercícios também. Então não esqueçam de continuar estudando, sempre se cuidem, fiquem em paz e até mais.